nosso espírito. Vamos lá. A gente não fala tanto sobre isso, fala mais na classe Nova Criatura. Nós, pela dificuldade que temos de entender coisas espirituais, nós normalmente pensamos da seguinte forma, que nós somos um corpo, que possuímos uma alma e que temos um espírito, não é isso? Não é essa a verdade, sim ou não? Sim, em relação ao pensamento, mas isso não é da forma que Deus criou. Deus nos criou o espírito que possui uma alma que habita dentro de um corpo, que é o nosso tabernáculo. E quando Deus fez Adão, Deus fez para que o espírito regesse sobre o corpo. Quando Adão peca, cai, desobedece, o corpo, a carne, a vontade humana e a alma passam a dominar esse homem, e não mais o espírito. Por isso que nós, quando reconhecemos Cristo, falamos que nascemos de novo. O nosso corpo nasce de novo? Sim ou não? Não. A nossa alma nasce de novo? Não. O espírito é que nasce de novo. A nossa alma se renova. Por isso é importante esclarecer isso. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Porque o nosso corpo, principalmente quem passa dos 40, como ano que vem eu vou fazer a curva, já sabe que a contagem é regressiva. Sim ou não? O nosso corpo está indo morrer. Mas aqueles que nasceram de novo, quando o seu corpo morrer, o seu espírito vai fazer o quê? Vai voltar para Deus. Não é isso? Amém, queridos? Não, pastor, não vai acontecer isso comigo não. Vai sim, irmão, em nome de Jesus. Todos nós nascemos eternos. Sabia disso? A questão é onde a gente vai passar a eternidade. E todos em nome de Jesus com Cristo. Amém, queridos? Todos nós. E muitos mais. Então, preste atenção nisso. Quando nascemos de novo, reconhecemos o senhorio de Cristo, aceitamos Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito nasce de novo. É como se ele estivesse morto, cativo, preso ao homem natural, que é o quê? A vontade da carne, a vontade adâmica. Nós éramos governados assim. Paulo explica nas suas cartas de forma muito detalhada. Não vou entrar aqui, senão a gente vai mexer em muitos versículos. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: a partir do momento que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, de fato, quando nós nos convertemos, não é quando nós nos convencemos. Tem muita gente convencida e não convertida. O que nós declaramos? Perdão, o que acontece dentro de nós? Nós somos nova criatura, amém? As coisas velhas já se passaram. Agora eu pergunto, pelo fato de nós sermos nova criatura, nós vamos deixar de pecar? Não. Mas se nós morrermos, nós iremos para a glória, amém? Voltaremos para Cristo. Por quê? Porque o nosso eu interior está o quê? Vivo. Por isso a Bíblia fala que nós somos justificados em Cristo, somos perfeitos, nós somos justos, nós somos santos. Mas, pastor, como é que pode? Se eu sou santo e eu continuo a falhar? Por que a Bíblia fala que existe essa guerra entre a carne e o espírito? E não é o Espírito Santo, se você for ver, é o Espírito com letra minúscula. Os dois militam entre si. O Espírito fala do homem nascido de novo. A carne fala da nossa vontade humana decaída, que nós vamos conviver com ela aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Precisa entender isso, para a gente continuar. E aí o que acontece? Um outro versículo muito interessante que prova isso, que nós estamos compartilhando. Em Romanos 8, capítulo 16, você pode anotar, não precisa abrir, a Bíblia fala que o Espírito, com letra maiúscula, testifica ao nosso Espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, como é que, se alguém perguntar para você, como é que você me prova que você é filho de Deus? Eu provo por aquilo que eu creio na palavra de Deus. Que todos aqueles quanto receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida são filhos de Deus. João 1,12.
Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Essa certeza está dentro de mim, ninguém me tira isso, amém? Mas não tem nenhum documento no cartório registrado que diz que você é filho de Deus, nem eu. Mas a Bíblia afirma, e essa certeza brota dentro de nós, está dentro de nós, porque o Espírito Santo testifica conosco, que nós somos filhos de Deus. Então percebemos algo muito interessante aqui, que as coisas do Espírito Santo, que vem da parte de Deus, ela é recebida, ela é herdada por nós, não através do nosso corpo, não através da nossa alma, mas através do nosso, fala com fé, com o nosso espírito. Quando o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária sobre o nosso espírito, o que acontece com a nossa alma e o nosso corpo? Muitas vezes a pessoa, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo age em nosso espírito. É pelo nosso espírito que nós somos ligados a Deus. E presta atenção nisso, interessante isso. Ouvindo o Benihim falar, eu viajei na maionese. A nossa alma, que fala das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é o que toca, é o que vê, é o que sente, é o que ouve, né? Através do corpo, ela fica como se fosse num elo de ligação entre o mundo natural, porque a nossa alma sente as coisas do mundo natural, que vê, que ouve, amém, queridos? Mas também ela toca no mundo espiritual, ou seja, ela toca no espírito. Portanto, que quando o nosso espírito é tocado pela palavra de Deus, a nossa alma reage. E às vezes tem os crentes que nem assim reagem, né? Como é que pode? Houve um negócio desse e o cara não se mexe, porque a alma dele não se mexeu, não foi tocado. Mas isso é importante, mas nem tanto. Importa que o nosso espírito seja tocado. Mas às vezes dá um negócio assim, né? Uns crentes que você dá um aleluia e dá a palavra de Deus vem assim de uma forma tão grande, o cara está ali assim. Por isso que a Bíblia fala, em uma passagem mais, eu quero massificar isso no teu coração. Uma palavra que está escrita em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí continua falando, mas o Espírito nos revela, porque o Espírito Santo, com letra maiúscula, é o que conhece o coração de Deus. E a Bíblia fala, vai seguindo e vai falando que o homem espiritual discerne o que é espiritual. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso que você pode falar de algo espiritual para alguém que é natural, que o seu espírito não nasceu de novo. O que vai acontecer? Não vai ter reação nenhuma. Como estão me entendendo aqui? Amém? Agora, se a pessoa nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai entender as coisas do mundo do Espírito. Quantas vezes você já não teve a oportunidade de falar de coisas espirituais para um natural, para um ímpio, e ele não entender bolhufas? A gente acabou de fazer um ato espiritual, que é discernido espiritualmente. Quem é natural ou carnal não entende. Você devolver seu dízimo e sua oferta. Devolver seu dízimo e dar sua oferta. É algo espiritual, precisa ser discernido espiritualmente, amém? A gente aqui louvando, cantando, para quê? A gente está cantando para quem? Para a gente? É para a gente, querido? Não, para quem? Para Deus. Vai explicar isso. O que é louvor, adoração. No meio do louvor você começar a querer pular, cantar, não tem ninguém pulando, ninguém falou que você ganhou um aumento de salário e você começa a pular. Isso é coisa espiritual, é discernido espiritualmente, o natural não entende isso. Amém? Podemos seguir? Vamos em frente então. Vai com sua Bíblia lá para Josué. Eu fiz essa volta toda para chegar num cara que eu sou fãzaço dele. Josué, capítulo 14.
Perdão, marca aí em Josué capítulo 14 e volta mais um cadinho lá em Números capítulo 13. Deixa Josué 14 marcado, tá bom? Mas vai para Números capítulo 13. São os dois textos que nós vamos trabalhar hoje, além dessa introdução que nós demos sobre Ezequiel. O tema da mensagem é herdando as promessas de Deus pelo quê? Corpo, pelo Espírito, amém? Espírito com letra minúscula. Números 13, verso 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um servo entre eles. É isso que está escrito aí? Sendo que um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens, repete comigo, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então Deus fala para Moisés: manda 12 homens espiar a terra que eu hei de dar, a terra da promessa, a terra prometida. Esses 12 homens não eram homens quaisquer, eram homens que eram cabeças das tribos de Israel, eram príncipes. Então eram homens renomados dentro do povo, amém, queridos? Eram homens de proeminência, eram homens de respeito, senão eles não seriam enviados para lá. Está claro isso? Não era um homem qualquer, catou de qualquer jeito, não. Eram homens que foram enviados porque eles tinham qualidades, porque eles tinham habilidades. E eles foram enviados para lá debaixo desse padrão, eram cabeças dos filhos de Israel. Eles vão lá na terra, muitos de nós já conhecem a história, e eles voltam. Verso 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Ou seja, a terra era boa, ela mana leite e mel, os frutos eram lindos e maravilhosos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha. Os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E por aí vai, e o povo fica desesperado, eles começam a falar que aquela terra tem muitos gigantes, é muito difícil de ser conquistada. Então Calebe, dá esse grito aqui e faz com que toda a congregação se cale e ele fale isso: vamos subir, vamos possuir, porque nós vamos prevalecer. Porém, a Bíblia relata que os outros 10, ele e Josué, tiveram essa atitude, mas os outros 10 não tiveram. E interessante, querido, que aqui a gente vê duas reações diferentes. E a gente vai ver lá na frente essa verdade. Passa a sua Bíblia agora, lá para o capítulo... Perdão, desculpa, ainda não é Josué não. Vai sua Bíblia um pouquinho mais à frente, em Números mesmo. No capítulo 14. Perdoe-me aqui, perdão, seu pastor. Muita informação no HD.
No verso 6, diz assim: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha eles falando, então nos fará entrar na terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha a atitude desse homem. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Olha que homem corajoso, na verdade. Vai mais à frente um pouquinho, capítulo 14, verso 24. O decreto de Deus, verso 23, o decreto de Deus sobre Calebe e Josué e também sobre o restante dos espias e as suas famílias. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia! Amém? Então, queridos, o que nós estamos vendo aqui? Uma velha história que a gente já conhece, e aí a gente observa o seguinte: esses 12 espias, eles receberam a mesma promessa que os 10 espias, eles são herdeiros da mesma promessa, da mesma promessa que Josué e Calebe, sim ou não? Eles estavam no mesmo tempo, no mesmo local, debaixo da mesma palavra da promessa que Deus deu aos filhos de Israel através de Moisés, sim ou não? Só que aqui tem um detalhe muito interessante que a gente acabou de ler. Que Josué e Calebe, eles se posicionaram pela palavra dada a Moisés, enquanto os outros 10 espias se posicionaram pelo que o seu corpo e a sua alma estavam vendo, ouvindo e sentindo. Está claro isso? Que eles se apegaram naquilo que eles estavam vendo, ouvindo e sentindo, os seus sentidos. Isso é normal? Sim. O que eles estavam vendo era errado? Era uma ilusão de ótica do deserto? Não. Os 10 espias estavam vendo a verdade. Aquilo ali era a imagem real da coisa. A terra era boa, tem muitos frutos, mas tem um porém. Para a gente conquistar essa terra, naturalmente falando, não dá. Eles permitiram que a alma e que o corpo, a carne, a vontade humana, o raciocínio lógico, interferisse nas promessas de Deus sobre a vida deles. Enquanto Josué e Calebe, houve um outro espírito, de acreditar que o mesmo Deus que o tirou do Egito, também era poderoso para fazê-los entrar na terra prometida. Ou a gente acha que esses homens não viram Deus abrir o mar vermelho, Deus enviar as pragas? Acaso era por falta de exemplo que Deus era poderoso? Será que esses homens não experimentaram, ou pelo menos não ouviram falar do que Deus fizera no Egito? Com certeza não. Esses homens faziam parte daquele povo que viveu aquelas maravilhas lá atrás. E por que agora então, esses mesmos homens, eles agem assim? E aí, querido, eu quero pegar essa passagem, que nós podemos aprender muitos aspectos importantes da caminhada cristã. Nossa caminhada, nossa jornada no Evangelho. Quantos tem aqui mais de 30 anos no Evangelho? Alguém tem mais? Só a Kíria, né? Ué, não tem não, Kíria? Desculpa. Está com quantos anos, Kíria? Não, no Evangelho, Kíria, não precisa falar da sua idade. 41.
12, 29. Alguém tem mais de 29 anos no Evangelho aqui? Não? Então 29 anos é tempo pra caramba, né? Glória a Deus, porque você está 29 anos no Senhor. Então o que nós aprendemos na nossa caminhada com Deus? Talvez você está aqui jovem, 10, 11, 12, 13 anos. Talvez você já tenha mais um tempinho. Mas nós aprendemos que na caminhada cristã é uma caminhada longa. É até, em nome de Jesus, até que a morte não nos separe, mas nos una, de fato, eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Então, a gente percebe na caminhada alguns aspectos da vida cristã que nós podemos aprender através desse ensino central sobre corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, que nós podemos aplicar na nossa vida, que nós podemos aprender com esses 10 homens que não herdaram a terra, e suas famílias também não, e podemos aprender com Josué e Caleb, que herdaram a terra, e que suas famílias também herdaram. Isso não é diferente na nossa caminhada cristã, querido. Não é diferente. E eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos que nós precisamos aprender com essa turma aqui. Que o Senhor nos dê um coração humilde, sábio, ensinável, para sempre aprender com os outros. É muito melhor aprender com os outros do que ter que aprender conosco mesmo. E essa, às vezes, é a grande dificuldade do ser humano, conseguir aprender com os outros. Os outros, a vida dos outros já poderiam nos ensinar bastante coisa. E com certeza nós podemos aprender com Josué e Caleb. Primeiro ponto que eu queria compartilhar contigo, desses aspectos que eu quero trazer nessa noite, é que se o nosso espírito, o nosso novo homem, não reger, não governar a nossa alma, o nosso corpo, nós não vamos conseguir herdar aquilo que Deus tem para nós. Está claro isso para todos nós? Que é somente pelo nosso espírito, ligado ao Espírito Santo, que podemos herdar aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Amém ou não amém? Você não herda que é filho de Deus porque você é judeu de herança. Você é judeu pela fé, segundo a herança, a promessa sobre Abraão. Amém, queridos? Nós fomos enxertados. Então, o primeiro aspecto é: não há como herdarmos o que Deus tem para nós, a não ser pelo nosso espírito. Glória a Deus. Se você quer anotar, eu vou falar bem devagar. Está baseado nisso que eu acabei de introduzir sobre Ezequiel 36, 24 a 26. Amém? Segundo aspecto importante: o fato de todos ouvirem a mesma palavra não garante que todos vão herdar a mesma coisa. Esses 10 espias estavam debaixo da mesma palavra, sim ou não? Eles ouviram a mesma coisa, mas não iriam herdar a mesma coisa. Pelo contrário, a Bíblia fala que toda essa geração, o que aconteceu com ela no deserto? Ela morreu. Não estou falando em morte física, amém, queridos? Eu estou falando de promessas da parte de Deus, para não falar que aquele que não vai morrer, tá bom? O pastor não está falando isso. Está claro aqui? Amém? Terceiro aspecto: precisamos entender na nossa vida cristã momentos rema. O que é isso, pastor? Momentos proféticos, momentos revelados, onde nós temos que aproveitar a nossa oportunidade. Nós precisamos aprender a identificar isso, porque através da nossa atitude nesses momentos, nós podemos agarrar aquilo que Deus tem, como nós podemos desperdiçar aquilo que Deus está concedendo. Deixa eu te explicar um exemplo.
Hoje é um culto normal de celebração, amém, queridos? Amém ou não amém? Vamos supor que Deus queira fazer algo extraordinário hoje. Algo que a gente nunca experimentou como igreja. Mas você está aqui hoje. Outros não estão. Alguns por um motivo plausível e outros não. Está claro isso aqui? Amém ou não amém? Só que você hoje está aqui. E aí Deus resolve fazer algo extraordinário. E você está aqui com a atitude certa, você está no momento revelado, no momento rema. E você vai receber pelo fato de você ter deixado a sua casa, o seu conforto para poder estar aqui. Deus pode trazer isso. Aí você fala, mas pastor, quem está em casa e não quis vir vai receber? Tem momentos que não vai receber. Por quê? Porque não identificou o momento rema. Deus resolveu de alguma forma visitar a nossa igreja, a sua vida, sei lá, o grupo familiar, em um momento de ajuntamento diferente. Deus resolve fazer algo, não é porque resolve aleatoriamente, porque Ele recebe semente, porque Ele recebe oração, incenso, enfim. Existe todo um contexto, mas Deus derrama algo diferente. Você não está presente, você não recebe. Você já passou por uma oportunidade dessa? Que você, podia estar lá, né? Poxa, ou Deus, sei lá, coisas malucas geradas pelo Espírito Santo. Momentos, às vezes, como a gente faz aqui, às vezes já fez, momentos de campanha financeira, momentos que a gente vai orar por porta de emprego. Aí você fica sentado na sua cadeira, você fica aí, não crê, você não vem aqui na frente, e aí você não recebe. Então isso são momentos de rema. Nós precisamos aprender, porque esse momento aqui, querido, foi chave para esses 10 homens. Deus falou, não vão herdar. Mas Deus foi duro demais. Hoje a gente vive na época da graça, pastor. Então Jesus me entende, é misericordioso. Querido, tem muita gente confundindo a época da graça, tempo da dispensação da graça, com bagunça, com desordem, com relaxamento. E Deus não tem compromisso com gente assim, não. Não tem. Eu ouvi uma frase esse dia, eu não sou muito fã de pegar frase de político não, mas eu gostei da frase que eu ouvi esses dias. Um político falou assim, Deus não tem compromisso com frouxo. Nessa época, nessa hora aqui, os 10 foram frouxos, irmão. Botaram o rabinho entre as pernas. É ou não é? Não estou inventando nada não. Eram príncipes, talvez homens saradões, sim ou não? Os caras habilitados, rapaz. Como é que eles iam andar 40 dias? Você acha que era qualquer raquítico do povo que foi? Foi não. Mas de repente aqueles mais magrinhos aqui, né, que encaram o negócio. A gente vê isso muito por aí, né? Às vezes os caras saradão, não aguenta na hora do tranco, não. Então, nós temos que entender esses momentos rema. Para herdar as promessas que Deus tem para nós, querido. Eu falo frouxo, querido, com carinho, tá bom? Não leva para um... ausente desse espírito de valentia do Senhor, amém, querido? Então, nós precisamos entender esse momento de rema. Quarto aspecto. Na jornada, na nossa caminhada cristã, na jornada até a nossa terra prometida, como eu falei aqui domingo passado, várias terras prometidas, seja na sua família, seus negócios, suas finanças, seus estudos, sua profissão, enfim, seu ministério. Durante a caminhada à terra prometida, mesmo debaixo das promessas de Deus, mesmo debaixo da palavra do Senhor, mesmo com a bênção do Senhor, o que nós observamos? Pessoas que ao longo do tempo desviam o seu coração dos caminhos do Senhor. E você pode depois anotar aí e continuar a ler
o livro de Josué, no capítulo 7, quando Josué envia espias para a cidade de Ai, um homem chamado Acã espia a terra e cata os negocinhos da terra, que não era para ele catar. E aí, na próxima guerra, na próxima batalha, o povo de Israel é derrotado. Então, homens e mulheres que desviam seu coração ao longo da caminhada podem atingir não somente sua própria vida e as promessas sobre ele, como também atingir outras pessoas. A família de Acã foi morta. E isso é muito sério. Por isso, querido, aquele versículo tão célebre que o pastor Ralph fala sempre, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, querido, ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Nossa caminhada com Cristo não é um tiro de 100 metros, mas é uma maratona. E nós precisamos conservar o nosso coração alinhado, porque foi isso que Josué e Caleb fizeram. Amém? Verso 5, agora sim você vai lá para Josué capítulo 14. Eu vou falar o quinto já, mas eu preciso ler esse trecho aqui. Capítulo 14 de Josué, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o tal Caleb, o queneneu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia, aonde? No coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Amém, queridos? Para pensar o seguinte: Caleb sabia que aqueles 10, aquela geração iria morrer, sim ou não? Caleb sabia ou não sabia, queridos? Sabia. Deus não falou com Moisés? Não falou, queridos? Nós não lemos lá atrás? Moisés sabia. E isso aqui é muito interessante de nós guardarmos o nosso coração. Na nossa caminhada a gente vai ver gente desviar o coração. A gente vai ver pessoas morrerem. A gente vai ver pessoas se desviarem. É verdade? É. A gente vai ver pessoas entregando, negociando aquilo que Deus deu para elas. Mas eu te faço uma pergunta mediante aquilo que a gente acabou de ler. Caleb se deixou desanimar por isso? Querido, deixa eu falar algo para você, que eu ouvi para mim e tomei algo como rema para a minha vida. Sabe quem desanima a gente? É a gente mesmo. Eu e você, nós podemos decidir não nos desanimar na caminhada. Eu estou desanimado por causa disso, por causa daquilo. No fim das contas, Deus vai olhar para a gente e vai falar o seguinte: ok, mas e eu e você? O que nós temos a ver com isso? O meu relacionamento contigo, o que eu tenho para você. Todos nós um dia chegamos a esse estágio, querido, do nosso desânimo. Então Caleb sabia que aqueles homens teriam que morrer. Primeiro, ele não se alegrava com a morte dos outros. Morre logo, desgraçado, para eu herdar minha promessa. Você acha que Caleb falava isso? Mais um morreu, yes! Está chegando minha bênção. Será que Caleb pensava assim, agia assim? Porque ele não tinha que morrer
para ele herdar a promessa dele, sim ou não, queridos? Tinha. Enquanto aquela turma toda não fosse para a cova, ele e Josué não ia receber. Então, isso era necessário acontecer. Ainda que algumas coisas aconteçam ao nosso redor, querido, guardemos o nosso coração. Guarda o teu coração, querido. Você vai ver, vai se decepcionar. Você vai se frustrar às vezes com pessoas. Mas que isso nunca seja uma desculpa para a gente desanimar. Caleb tinha tudo para desanimar, querido. Pô, recebi uma promessa dessa, minha turma vai herdar a terra, minha família vai herdar a terra. Esse bando de incrédulo, esse bando aí que não creu no Senhor, bando de frouxo. Caleb não ficou assim, querido. Caleb aguardou a sua promessa. E a gente pode aprender muito com ele, querido. Então guarda o seu coração. Fala para o teu irmão, guarda o seu coração. Se resolverem pecar do seu lado, abandonar o barco. Pessoas que estiveram, talvez, você já viu várias na sua caminhada. Kira, em 29 anos, já deve ter visto muita gente. Eu, nos meus 19 anos, 10 a menos que ela, já vi bastante gente. Mas, pastor, a gente não tem emoção? Tem. A gente fica por um tempo, sim, abatido, abalado. Tem hora que não dá vontade de subir no púlpito para pregar. Tem hora que dá vontade de ficar em casa. Você sente vontade, às vezes, de ficar em casa? Eu também. Todos nós somos sujeitos às mesmas emoções, queridos. Um dia, uma semana, até um mês, mas o resto da vida não. Aí a decisão é nossa. Posso ouvir um amém? Está apertado aí? Afrouxa o cinto. Então, o ponto 5 que eu quero falar com vocês é: precisamos nos preparar para vivermos as promessas de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha o que o Caleb fala a partir do verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou o quê? Fraco. O que ele está falando? Estou? Repete com fé, estou? Quantos querem chegar forte aos 85, meu irmão? Se cuida. Estou forte ainda hoje. Rapaz, esse cara é demais, né? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Aleluia. Tem algumas promessas que vão demorar anos, e você precisa se preparar para elas. Quer ver seus filhos, seus netos? Né, Alex? Testemunhou na quinta-feira. Eu quero ver minha filha crescer. Então o testemunho dele baseou-se em quê? Ele precisava cuidar do coraçãozinho dele. Porque se não cuidar, não adianta orar e jejuar, filho. Uma hora o coração vai pifar. E algumas promessas que poderiam ser vistas, não se verão. Então, Caleb foi alguém que se preparou para herdar a terra. Eu não sei qual é o tipo de preparação a que a sua bênção está condicionada, mas você precisa se preparar para herdar alguns tipos de promessas. Você quer ver a misericórdia de Deus agindo nos seus filhos, nos filhos de seus filhos, até a terceira e quarta geração? Opa! Até 1000 gerações, perdão, a Bíblia não fala terceira e quarta. Terceira e quarta é para maldição. 1000 gerações de bênção sobre aqueles que obedecem. Então você quer ver seus netos, seus bisnetos? Como? Cuide da sua saúde.
Pô, pastor, tem nada a ver com espiritual isso. Então, vai pensando que não tem. Caleb com 85 herdou a terra. Se você nunca leu essa passagem, você pode ler, querido, que Caleb foi para o combate de novo, com 85. Eu preciso aprender com esse homem. O seu vigor era o mesmo. E você pode perceber que isso se torna fisicamente como o seu espírito de valentia. O negócio é o seguinte, Josué, se tiver outra parada daquela, eu estou dentro. É tão legal ver o pessoal que já passou assim de 60, né? 65, com disposição, aguerrido para frente, querendo conquistar, querendo estudar, querendo avançar, querendo viver algumas coisas, enquanto tem um com os 40, com os 30, com os 25, que vida, azar. Tem um jovenzinho que vai virar um concretinho, né? O celular é mole. Então, fica a dica. Gerações diferentes. Porém, querido, conserva o seu espírito, amém? Valente, 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 valente. Sexto aspecto, penúltimo, já estamos encerrando. Acabou a água, Nana, me arruma água aí. Miriam falou que estava quente aqui em cima e está mesmo, mas pode deixar o ventilador aí. Sexto aspecto importante que nós podemos aprender com esse homem. Caleb foi leal a Deus e a seus líderes até a promessa se cumprir. Ele não abandonou a Deus, nem ao seu povo, muito menos o seu líder. Então, querido, quantos que nós já ouvimos falar que Deus está demorando muito para me dar alguma coisa, então eu vou para o mundo. Fui. Já ouviu um discurso assim? Vou ficar na igreja para quê, pastor? Está muito difícil. Viver em santidade está muito difícil. Eu vou me largar no mundão. Vou ficar na mão do palhaço. Quantos que nós não já vimos, querido? Quantos? E quantos já se foram porque decidiram fazer isso? Nós podemos aprender com esse homem. 45 anos. Ele permaneceu leal a Deus. Leal ao seu povo. Eu vou largar esse povo, eu vou buscar outro caminho. Já ouviu isso? Algo parecido? É o que mais acontece nos nossos dias de hoje. Eu não quero saber de ser leal à minha liderança, não, vou embora. Está cheio de ministério independente aí. Está cheio de quebrador de igreja aí, querido. Porque acha que recebeu alguma palavra diferente, você está rachando a igreja. E não é leal ao seu Deus, não é leal à sua liderança, não é leal ao seu povo. E fica tranquilo que não tem nada no meu coração contra esse tipo de pessoa, não. A não ser misericórdia, porque vai quebrar a cara feia, ainda vai arrastar um monte com ele. Eu estou falando alguma heresia aqui? Não, com certeza não. Talvez vocês já viram ou já vieram de ministérios assim, muitos aqui. Porque um racha, abre aqui, sai, abre lá, por isso que a gente vê um monte de igreja aí. Porque Caleb passou junto com o povo. Caleb viu o povo ser derrotado em Ai. Caleb teve que chorar, ver o povo pessoas serem mortas do exército. Ele passou por tudo isso. Nem por isso ele abandonou o seu Deus, nem abandonou o seu povo e nem descolou de Josué. Então tem algumas promessas que estão condicionadas à lealdade, a ser fiel àqueles que Deus te colocou ao seu lado. Porque quantos de nós, vamos ser sinceros, quantos de nós chegamos na igreja aqui arrebentado? Quantos chegaram aqui na igreja arrebentado? Na igreja, não aqui, mas em qualquer igreja que você conheceu Cristo. Quantos chegaram arrebentado?
Já percebeu o ser humano quando ele está arrebentado? Como é que ele chega? Fala manso, né? Chora. Me ajuda! Me ajuda! Te liga todo dia. Ainda mais hoje com o Zap, né? Aí, Deus vai pegando o sujeito ou a sujeita e vai levantando, né? Andava igual o homem das cavernas, inclinado. Aí vai andando ereto, o nariz começa a subir. Aí depois o que você fala já não é mais tão importante. Por quê? Porque ele já recebe de Deus. Ele estava com a mão na frente e outra atrás. Hoje, de repente, ele é empresário. Deus fez ele prosperar. E aí, aqueles que Deus usou para levantá-lo, já não serve mais. Aquele que falava assim, pastor, ou meu líder, ou meu irmão, minha irmã, minha discipuladora, está aqui minhas contas, minha vida está toda quebrada, eu não sei mais o que fazer. Fala comigo aí. Aí quando o negócio fica bom, vai se meter na minha vida, rapaz? Vai se meter na minha vida financeira? Quer falar como eu devo criar meu filho? Engraçado, né? Por que antes chegou, podia falar, não, pastor, o que o senhor falar, eu faço. Não, para com isso, irmão, quero falar e você faz. Não, você tem que fazer o que a Bíblia fala para você fazer. Não, mas pastor, pode falar. Atitude certa, correta. Até às vezes perigosa, né? Porque tem muita gente que se aproveita disso. Aí você vai, Bíblia, Deus vai fazendo. Aí depois, quando Deus faz, ó, tchauzinho. E se não der tchau para Deus também. Até para Deus falar com ele, tem que pedir permissão. Então, queridos, cuidado. Repete comigo, lealdade. Um princípio a ser resgatado. Ponto 7, último. Fica tranquilo que não é indireta para ninguém, tá? Não tem nenhum problema desse aqui na igreja, não. Fica tranquilo. 7. E grande objetivo para todos nós, em nome de Jesus. Caleb não era um valente aposentado, mas um valente sempre pronto para encarar novos desafios. Ele mantinha um espírito corajoso, recebendo da fonte eterna. Nosso espírito, querido, bebendo dessa fonte eterna, precisa ser como o espírito de Caleb. Ao nosso findar dos nossos dias, possamos falar como Paulo falou. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Possamos falar como Caleb. Que as pessoas não se lembrem de nós como um valente aposentado, que não tem mais disposição por causa das circunstâncias, de encarar novos desafios. Por mais que o nosso corpo, né, siga o caminho de todos os homens, mas que o nosso espírito jamais se aposente. Seja alguém corajoso, seja alguém valente, seja alguém destemido, seja alguém audacioso, seja alguém que crê num Deus que pode todas as coisas. Esse era Caleb. Esse atingiu a sua vida, a sua família, a sua herança, né, a sua hereditariedade toda, e hoje atinge as nossas vidas. Agora, preste atenção no seguinte: a Bíblia não fala que Caleb era um exímio guerreiro. A Bíblia não fala que ele era um cara extremamente habilidoso no combate. Mas a Bíblia fala
que o que fez Caleb herdar a terra não foram suas habilidades, nem sua capacidade como guerreiro, mas foi o Espírito que estava nele. Foi a atitude dele diante do desafio. Na vida cristã nós vamos ver muitos habilidosos e talentosos naufragarem. E o que vai determinar o nosso sucesso não são essas habilidades, querido. Elas podem potencializar, mas não determinar. Talvez você pense, pô, eu não tenho talento para nada. Não sei tocar, não sei cantar, não sei dançar, não sei isso, não sei aquilo. Mas não se importa, querido. Quantos famosos aí já naufragaram na fé? Seja um Caleb, talvez um sem habilidade nenhuma, mas quando o gigante aparecer ali, ele sabe que é o Senhor que fará você derrubar aquele filho de Anak. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Existe algo da parte de Deus para nós hoje. Quem não veio porque não pôde, pode até receber. Quem não veio porque não quis, Deus é justo e não fará receber. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, debaixo dessa revelação de Deus, tanto eu quanto você, nós lutamos no nosso interior para permanecer firme naquilo que Deus pensa e fala a nosso respeito. As circunstâncias ao nosso redor talvez sejam bem diferentes. As vozes que ouvimos dos que estão perto, talvez de familiares, de pessoas do trabalho, da própria circunstância da nossa cidade ou do nosso país, querem nos afrontar dia após dia. Mas se nós nascemos de novo, precisamos permitir que o nosso espírito governe a nossa alma e conduza o nosso corpo debaixo da ordem de Deus. É possível nós vivermos essa vida. Talvez você está aqui hoje porque você é um retrato fiel, é uma testemunha fiel dessa luta constante, talvez até de momentos de emoções, de reações que te fizeram naufragar, te fizeram destruir momentos muito preciosos na sua vida. Mas em nome de Jesus, através desse novo nascimento, através da fé de que eu sou uma nova criatura a partir de hoje, regida, governada, direcionada pelo Espírito Santo, é possível eu herdar aquilo que Deus tem para mim. Eu posso viver além das minhas emoções. Eu posso viver além das minhas vontades pessoais, dos meus desejos carnais. O Espírito Santo tem poder para me fazer permanecer firme diante das promessas que o Senhor tem para mim. Pelo Espírito, Deus, nós queremos receber. Não queremos receber pela alma, ser um arrepio, um momento de prazer passageiro. Mas nessa noite, Espírito Santo, reescreve tuas promessas em nosso espírito. Escreve, Senhor, em nossos corações, com letras de fogo, as promessas, os sonhos, os projetos do Senhor para nós, para a nossa vida, ó Deus, para a nossa família, Pai. Nessa noite resgata em nós essa fé e essa certeza
que Caleb tinha quando ouviu do Senhor, que ele relata a Josué: tu sabes o que Deus falou a meu respeito e a respeito de ti. Hoje Deus fala a nosso respeito. O que Deus já falou a teu respeito, a respeito da tua casa e da tua família. O maior gigante a ser vencido não são os de fora, mas os de dentro. E o maior triunfo que nós temos, pessoas não podem contemplar, somente nós e o Senhor sabemos. Porque precisamos vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Espírito Santo de Deus, existe uma herança para nós em Ti. Existem promessas que precisam hoje ser resgatadas dentro de nós, por essa revelação. Através do Espírito, Senhor, podemos herdar, não pelas nossas habilidades ou capacidades, não pela nossa herança física, pela nossa capacidade intelectual. Precisamos recebê-las pelo Espírito. Espírito Santo, Tu és a nossa força, Tu és aquele que nos enche de poder para prevalecer sobre todo medo, sobre toda circunstância visual.